As 5 receitas de bolo gelado. As 5 receitas de bolo gelado são, além de muito saborosas, uma ótima opção para quem deseja apenas um belo café da manhã ou uma festa incrível. Embora o bolo seja uma das receitas mais versáteis da confeitaria, e praticamente toda casa tem suas fórmulas próprias, alguns cuidados técnicos podem te ajudar a melhorar suas receitas ou esclarecer por que algo está dando errado. Para início de conversa, o sucesso de toda receita depende da qualidade dos ingredientes utilizados. Muitas vezes replicamos receitas e elas têm resultados diferentes. Isso acontece porque os ingredientes podem variar de uma marca para outra. Ao comprá-los, tenha o costume de ler a embalagem. O bolo é um alimento à base de massa de farinha, geralmente doce e cozido no forno. Os bolos são um dos componentes principais das festas, como as de aniversário e casamento, por vezes ornamentados artisticamente e ocupando o lugar central da mesa. No entanto, também, para além da farinha, que pode ser de trigo, milho, batata, maisena ou qualquer outra fécula, e do adoçante, normalmente açúcar, mas pode ser um adoçante artificial, para os diabéticos poderem comê-lo, os bolos podem levar ainda um tipo de ingrediente aglutinante, geralmente ovos, mas que pode ser glúten ou amido, uma gordura que pode ser manteiga, margarina ou óleo, purê de fruta e um líquido, que pode ser leite, água ou sumo de frutos. Na maior parte das vezes, a massa para bolos leva aromatizantes, como a casca de limão ralada e levedura ou fermento. Cada receita pede um tamanho de forma. Bolos que vão recheio ficam melhores em formas quadradas ou redondas, e bolos simples, cobertos ou não, em formas com furo. A coisa mais importante é verificar a quantidade de ingredientes da receita escolhida. Exemplo: em uma receita que leva 3 xícaras de farinha, 3 xícaras de açúcar e 5 ovos, você vai precisar de uma forma grande. Na pequena, a massa poderá transbordar. Se utilizar menor quantidade de ingredientes e usar uma forma grande, o bolo vai ficar ralo e corre um sério risco de endurecer e assar demais. Muitas vezes, os bolos são decorados com uma cobertura, frutas secas ou cristalizadas, que podem ainda ser incluídas na massa, e alguns ornamentos artificiais, que podem ou não ser comestíveis. Os noivos de um bolo de casamento são muitas vezes de plástico, assim como as letras Feliz Aniversário e as velas. Existem também bolos salgados, como bolos de carne, por exemplo. Os bolos podem ainda levar creme chantilly, doce de leite, marshmallow, massa folhada ou outra guloseima. Então confira agora as 5 receitas de bolo gelado. Receitas de bolo gelado de leite ninho. Ingredientes: massa, 5 ovos, 3/4 de xícara, chá, de açúcar, 1,5 xícara, chá, de farinha de trigo, pitada de sal, 1 colher, sopa, de fermento em pó, 240 ml de leite morno, 1/4 de xícara, chá, de leite em pó, meia colher, chá, de essência de baunilha. Para finalizar, leite em pó. Calda: meia xícara, chá, de leite condensado, 1 xícara, chá, de leite. Recheio e cobertura: 1 lata de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 200 gramas, 1,5 xícara, chá, de leite em pó, 150 gramas de manteiga sem sal. Modo de preparo: massa. Na batedeira adicione as claras, uma pitadinha de sal e bata até chegar no ponto de neve. Na sequência adicione o açúcar aos poucos, as gemas, a essência de baunilha e bata bem. Desligue a batedeira, passe pela peneira a farinha e o fermento, alternando com a adição dos leites, dissolva o leite em pó no leite morno. Misture bem, e delicadamente até que todos os ingredientes estejam incorporados. Em uma forma, 22 por 32 ou 20 por 30, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, despeje a massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 35 minutos. Após, espere o bolo esfriar alguns minutos e desenforme. Recheio e cobertura: na batedeira adicione a manteiga em temperatura ambiente, o leite condensado e bata bem.
Na sequência adicione o creme de leite, o leite em pó e bata até ficar cremoso. Tire o creme do freezer, misture bem, cubra com filme plástico e leve ao freezer por 30 minutos, assim ele ficará consistente e com a cremosidade na medida certa. Para a calda. Numa tigela despeje o leite condensado, o leite ou misture. Reserve. Montagem. Corte o bolo ao meio com uma faca de serra. Na forma que você assou o bolo, coloque metade da massa e regue com metade da calda. Retire o creme do freezer, misture bem, e despeje 3/4 desse creme em cima do bolo, espalhando bem com uma colher. Coloque a outra metade do bolo em cima, faça furinhos com um garfo na superfície, despeje o restante da calda, e cubra com o restante do creme. Para finalizar, salpique leite em pó com uma peneira. Cubra a forma com papel alumínio, e leve à geladeira por no mínimo 4 horas, ou se possível, deixe na geladeira de um dia para o outro. Após esse tempo, corte em quadrado. Receitas de bolo gelado molhado. Ingredientes: massa. 2 embalagens de massa para bolo de coco. 3 ovos. 2 colheres de margarina. 300 ml de leite. Calda. 200 ml de leite de coco, uma garrafinha. 100 gramas de coco ralado, um pacotinho. Uma lata de leite condensado. 200 ml de leite. Modo de preparo: massa. Faça o bolo conforme descrito na embalagem do mesmo e leve para assar. Calda. Misture todos os ingredientes. Mexa bem até que todos estejam homogêneos. Assim que o bolo estiver assado, fure todo ele com o garfo e despeje a calda. Corte o bolo em pedaços do tamanho de sua preferência e embrulhe em papel alumínio. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora. Depois é só servir. Receitas de bolo gelado de brigadeiro. Ingredientes: massa. 4 ovos. Meia xícara chá de óleo, 120 ml. Meia xícara chá de leite, 120 ml. 1 xícara chá de açúcar. Meia xícara chá de chocolate em pó. 2 xícaras chá de farinha de trigo. 1 colher sopa de fermento em pó. Meia colher chá de bicarbonato de sódio. Recheio ou cobertura: 1 lata e meia de leite condensado. 1 colher sopa de manteiga. 6 colheres sopa de chocolate em pó. 1 caixinha de creme de leite, 200 gramas. Calda: 1 xícara e meia chá de leite. Meia lata de leite condensado. 3 colheres sopa de chocolate em pó. Chocolate granulado para finalizar. Modo de preparo: massa. Bata as claras em neve. Reserve. No liquidificador ou no inverse blender bata o leite, as gemas, o açúcar e o óleo. Em uma tigela passe pela peneira a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento e o bicarbonato. Despeje a mistura do liquidificador e misture. Por último acrescente as claras, misturando delicadamente. Em uma forma retangular, 32 por 22, untada e polvilhada com chocolate em pó, despeja a massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Recheio ou cobertura: na panela despeje o leite condensado, adicione o chocolate em pó e a manteiga. Misture até soltar do fundo da panela, igual ao ponto de brigadeiro. Após desligue o fogo, e acrescente o creme de leite. Misture bem. Deixe esfriar completamente para usar. Calda: em uma tigela misture o leite condensado e o chocolate em pó. Leve ao micro-ondas por 15 segundos apenas para aquecer e dissolver o chocolate. Montagem: depois que o bolo estiver frio, desenforme e corte ao meio. Usando a mesma forma que o bolo foi assado, coloque metade da massa, regue com metade da calda, despeje metade do brigadeiro cremoso. Coloque a outra parte da massa, faça furinhos na massa usando um garfo, regue com o restante da calda, e finalize com a outra metade do brigadeiro cremoso. Salpique granulado. Leve à geladeira por 4 horas, ou prepare no dia anterior. Corte em quadrados e sirva, ou se preferir você pode embrulhar com papel alumínio pacotinhos individuais para servir. Receitas de bolo gelado de coco. Ingredientes:
massa. 5 ovos. 3 xícaras chá de açúcar. 1 xícara chá de leite. 2 xícaras chá de farinha de trigo. 1 colher sopa de fermento em pó. Calda. 400 gramas de leite condensado. 400 ml de leite. 200 ml de leite de coco. Coco ralado para cobrir. Modo de preparo: bata as claras em neve. Junte as gemas, bata mais um pouco e adicione o açúcar, ainda batendo. Coloque o leite e depois a farinha com o fermento. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus C por 40 minutos ou até a massa ficar firme e dourada. Para fazer a calda, misture os ingredientes líquidos, depois banhe o bolo ainda quente com a calda e deixe esfriar. Passe pelo coco ralado, embrulhe no papel alumínio e leve à geladeira. Receitas de bolo gelado de limão. Ingredientes: massa, 2/3 de xícara de óleo, 4 ovos, 1 pacote gelatina sabor limão, 1 xícara e meia de açúcar cristal, 2/3 de xícara de sour cream soja, tofu, meia xícara de água, 1 colher de sopa de suco de limão, raspas de um limão titi, 3 xícaras de farinha sem glúten, eu uso a mina, 1 colher sopa de fermento em pó. Cobertura: 250 ml de leite de coco, 150 gramas de açúcar refinado, 1 colher de chá de extrato de baunilha, raspas de um limão titi, suco de um limão titi, algumas gotas de corante branco, opcional. Modo de preparo: massa. Pré-aqueça o forno a 170 graus. Unte uma assadeira média retangular com o óleo, ou óleo de coco ou margarina sem leite, forre o fundo com papel manteiga e enfarine. Bata no liquidificador o óleo, a gelatina, o sour cream, a água, o suco de limão e o açúcar até que fique homogêneo. Acrescente os ovos um a um, batendo até incorporar. Transfira a massa para uma tigela. Peneire por cima a farinha e o fermento e misture delicadamente com uma espátula até que não veja mais resíduo de farinha. Despeje a massa na assadeira preparada. Leve ao forno cerca de 50 minutos, ou até que o teste do palito saia seco. Retire do forno e desenforme morno. Cobertura: enquanto o bolo assa, faça a cobertura. Junte o leite de coco, o açúcar e a baunilha numa panela de fundo grosso. E leve ao fogo baixo até engrossar, cerca de 10 minutos, e ficar com uma consistência de leite condensado, um pouquinho mais ralo. Retire do fogo e deixe chegar à temperatura ambiente. Junte o suco de limão, as raspas de limão e o corante, caso for usar. Deixe na geladeira até a hora de cobrir o bolo. Montagem: desenforme o bolo, cubra com a calda, decore com raspinhas de limão e deixe na geladeira até a hora de servir.